Hoje eu tô aqui com a minha filha Felina, gravando esse vídeo para falar para vocês sobre a energia da deusa Maat, que é uma deusa da justiça, muito mais do que a deusa da justiça, para falar a verdade. Os antigos egípcios, eles deixaram um conhecimento muito profundo da deusa Maat pra gente, que é simplesmente a conexão com a ordem do universo. A deusa Maat, ela traz a harmonia, o equilíbrio, essa ordem divina que está aqui e agora habitando todo o nosso universo, todas as formas de vida. A gente vê falando muito sobre manifestação, sobre lei da atração, mas pouco se fala sobre a entrega, essa confiança na inteligência da vida, que é nada mais, nada menos do que a ordem divina, a ordem de Maat. Os antigos egípcios, eles já sabiam disso, que existe uma ordem operando tudo aqui e agora nesse momento. Inclusive, sempre falo em alguns vídeos aí as batidas do nosso coração, né, que estão aí pulsando, batendo, sem que a gente tenha o controle disso. E quantas coisas agora estão acontecendo no nosso corpo sem que a gente tenha o controle, né? Então, hoje a gente vai falar principalmente sobre essas coisas que a gente não tem o controle, mas que a gente precisa enxergar através do ensinamento da deusa Mate, que existe sim uma ordem cósmica operando em todas as situações da nossa vida, principalmente aquelas que a gente não está entendendo nada do porquê que está acontecendo aquilo, mas existe um propósito, existe algo bonito por trás. Foi estudando uma arte e me conectando com a energia dela que eu aprendi que a entrega, ela é sobre atravessar o processo sem resistir ao processo, sem criar ilusões e ficar ali lutando contra a inteligência da vida, mas entender o que que aquele processo está me ensinando, até que eu experiencio a ordem plena daquilo e entendo o propósito do processo. E no Tribunal de Maat, que é uma história bem famosa do Antigo Egito, conta que no momento que o ser humano desencarna e vai para o mundo dos mortos, lá naquele momento ele passa pelo Tribunal de Maat, onde o seu coração é colocado numa balança para ser pesado com a pena de Maat, que é o símbolo principal dessa deusa. A pena e o coração na balança precisa estar em harmonia e equilíbrio perfeito. Se o coração estiver leve, se o coração estiver alinhado com o mate, significa que aquele ser humano viveu uma vida em que fez escolhas saudáveis para o seu coração, que não passou por cima de você mesmo, que foi leal, que fez o bem e que cultivou boas energias na terra. Então, a partir disso, ele tem o direito da vida eterna. Se o coração for mais pesado do que a pena de Maat, significa que esse ser teve uma vida muito pesada na Terra, onde não ouviu o seu coração, não fez escolhas amorosas e por isso o seu coração é entregue ao monstro no Tribunal de Maat. Tenso, né? Mas essa história do Tribunal de Maat tem um ensinamento muito bonito por trás. E a gente vai desbravar esse ensinamento aqui no vídeo também. Como que Maat se apresentou para mim, no meu caminho? Ela se apresentou de duas formas. A primeira foi através de um oráculo que eu ganhei de presente. Esse daqui, o Oráculo de Maat. Maravilhoso. Eu vou deixar o link aqui para vocês. É um oráculo muito forte, que tem uma energia de muita clareza nos nossos processos. E se você tem conexão com essa egrégora egípcia, se você tem conexão espiritual, né, com a egrégora egípcia, tenho certeza que esse oráculo pode ser um grande professor na sua jornada. Então, primeiramente eu tive essa conexão com Maat através do oráculo, e logo em seguida eu vivi uma cerimônia com as medicinas da floresta, em que Maat se apresentou, a consciência de Maat se apresentou no meu ser, no meu processo ali com a medicina, e eu recebi na prática um aprendizado sobre o caos e a ordem. O caos antecede a ordem e como que passar por esse processo sem se perder de você, sem se perder da sua essência, é o caminho para alcançar a ordem e para estabelecer essa ordem na sua vida. Muitas vezes a gente acha que
aquele momento que tá tudo bagunçado, que algo te pegou de surpresa e agora tudo mudou e você ficou confusa e você ficou bagunçada mesmo por dentro, um momento até caótico mesmo. Às vezes a gente acha que aquele momento ali tá tudo dando errado, mas na verdade, Mate vem nos ensinar que tá tudo caminhando para dar certo. Que isso tudo que bagunçou, que tudo isso que veio à tona é a resposta de que a vida tá dando certo, de que as coisas estão acontecendo para você estar alinhada com a tua sagrada verdade, com o teu lugar, com o que tu realmente merece. Nessa cerimônia que eu vivi, Mate se apresentou me trazendo o ensinamento de que quando você passa pelo caos, mantendo o amor dentro de ti, você alcança a plenitude. E quando você chega na ordem divina, na ordem cósmica, nessa plenitude, você valoriza muito mais. Você entende que valeu a pena passar por aquele processo desafiador para chegar no momento de ordem, no momento de plenitude. Então, o Mate me explicou desde o início que existe uma inteligência dela mesma operando tudo o tempo todo. E que essa força que move estrelas, que move planetas, que cuida da nossa galáxia e que cuida de todas as formas de vida que estão habitando esse planeta agora, essa mesma inteligência divina, ela vai atuar nos teus problemas, nas tuas situações pessoais, nas questões que você está passando agora. Isso não tem como estar separado, porque está tudo acontecendo ao mesmo tempo, aqui e agora, e essa energia ela está operando. Então, quando a gente se perde ou no caos, ou numa questão que não está dando certo, e aí você fica gastando muita energia com aquilo para tentar fazer dar certo, você está indo contra a ordem, você está indo contra fluxo. E eu acho muito bonito isso, porque hoje eu estou trazendo aqui o arquétipo da deusa Maat, a mensagem que ela tem para nos passar. Mas, se você for estudar nas outras filosofias, como por exemplo o taoísmo, eles falam exatamente dessa energia, dessa ordem divina que se chama Wu Wei, que é esse caminho da não ação, da não resistência ao que a vida está te apresentando, para você entrar em equilíbrio, em ordem com o que a vida está te apresentando agora. Hoje eu estava estudando algumas outras filosofias, até mesmo Maktub, que é árabe e que fala estava escrito, ou melhor, tinha que acontecer, que também fala sobre essa ordem divina que opera todas as coisas e que é muito importante a gente sentir que a vida ela tem essa inteligência e que quanto mais a gente tenta controlar, mais a gente pesa tudo, principalmente o nosso coração, que é aí outro ensinamento de Maat. Lá no início, quando eu falei sobre o tribunal de Maat, vocês viram que o coração que fica mais pesado do que a pena de Maat, ele é um coração controlador. Ele foi um coração que não soube confiar em si mesmo, que não soube ser leve, que não soube fluir com a vida. Então, Maat nos ensina que quanto mais a gente tenta controlar uma situação que não está ao nosso controle, mais o nosso coração fica pesado, mais o nosso coração se fecha, mais o nosso coração fica rígido. Então hoje eu te trago uma pergunta para você refletir sobre o teu processo. O meu coração está leve enquanto eu caminho nessa situação? Essa situação que você está passando hoje, mentalize aí. Isso está trazendo leveza para o teu coração? Você está honrando a sua verdade? Você está falando o que você sente? Porque se você estiver fingindo ser algo que você não é, se você estiver usando uma máscara, se você estiver se calando, você está pesando o seu coração. Você está indo contra a energia de Mate, contra a energia da ordem. Todas as escolhas que eu faço hoje, gente, eu busco com muita consciência fazer essas escolhas alinhadas com o meu coração. Muitas vezes eu saio de uma questão, de uma reunião, eu faço uma meditação bem rápida ali para concentrar ali, levar minha consciência para as batidas do meu coração, para eu entender como que o meu corpo está falando comigo diante daquilo. A gente sabe, o nosso corpo tem muita sabedoria e o nosso coração é uma consciência divina. A gente precisa se conectar mais com o nosso coração. Mate nos ensina também que um caminho pleno não significa que ele não vá ter desafios.
Ele vai ter desafios. E muitas vezes esses desafios acontecem para que você consiga se conectar com essa ordem que é muito maior do que qualquer coisa e que vai te alinhar com o que é verdadeiro para você, com o que é ideal para você. Não tenha resistência com o desafio que se apresenta. Se coloca como aprendiz, se conecta com a energia de Maat e ela vai te mostrar o caminho. Então é isso, meus amores. Maat nos ensina que a entrega também de uma situação não significa que você está desistindo, abandonando aquilo, mas significa que você não vai mais colocar resistências e que você não vai mais se identificar tanto com as coisas ali pela visão humana, mas que tu vai se conectar com uma visão do alto, uma visão superior do teu eu superior, para entender que aquilo que está acontecendo, existe uma excelente razão para aquilo estar acontecendo e que você vai entender ainda e você provavelmente vai agradecer. E para finalizar esse vídeo, eu quero dizer que Mate, ela tá pedindo para a gente cuidar com o que está aqui nas nossas mãos, com o que está aqui no nosso controle. O que não está ao nosso controle, o que a gente não consegue acessar, deixa com ela, solta, deixa a inteligência divina guiar. Porque quando a gente encontra esse equilíbrio, a gente tá simplesmente sintonizada com a energia de Maat. E aí o resto vem, tudo acontece, a mágica acontece mesmo, as sincronicidades começam a conversar com você sem parar. Você vai entendendo que existe essa inteligência muito maior se comunicando contigo. E é muito bonito mesmo. Eu tenho observado algumas sincronicidades na minha vida acontecendo, e falando de Maat, eu percebo que as sincronicidades nada mais são do que Maat nos comunicando que a gente está no nosso caminho, que a gente está alinhada com a nossa alma e com o nosso coração, de forma leve, que é essa forma que a gente entrega, confia e simplesmente aprende com o que está acontecendo. Eu espero que esse vídeo tenha expandido a sua consciência. Me conta aqui nos comentários se você já teve algum tipo de aproximação com a deusa Maat. Me conta um pouquinho da tua experiência também, vamos trocar. E se você quiser que eu fale sobre algo específico das deusas, deixa aqui também pra mim. E eu te vejo no próximo vídeo, deusa. Um beijo no teu coração. Tchau, tchau.